Boa noite, igreja. Eu queria saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Somos igreja, sempre seremos igreja. Eu queria convidar você na sua casa, os irmãos que nos acompanham aqui no nosso culto online, a podermos estar começando, iniciando esse tempo de adoração, esse tempo de louvor ao Senhor, esse tempo de alimento, para que seja uma noite especial, uma noite que fique marcada em nossos corações e faça totalmente diferença nas nossas vidas. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, você que está em casa, nós que estamos aqui na igreja também. Paizinho, obrigado porque tu estás aqui no meio de nós. Obrigado porque tu eras, tu és e tu has de ser. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Te agradecemos, Pai, por esse tempo especial, por esse privilégio, Senhor, que nós temos de, diante de todos os desafios, nos reunirmos como igreja. Sim, Pai, somos corpo de Cristo. E aqueles irmãos e irmãs queridos que estão em casa, Senhor, que estão nos seus lares, pedimos que a Tua presença os acompanhe lá onde eles estiverem, Pai. Que eles possam estar atentos, concentrados, Senhor, para que eles possam se alimentar do trono do Senhor, Pai, diretamente, ó Deus, através dos louvores, das ministrações, da Tua palavra, Senhor, para que eles sejam fortalecidos na sua fé. Para que eles não sejam, para que nós possamos avançar, possamos crescer, possamos evoluir espiritualmente. Pai, essa é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso querido pastor, ele está em Paranaguá, né, Léo? Esse final de semana. Mas está tudo bem, ele até pediu para avisar que a ausência dele não é motivo de nenhuma má notícia, pelo contrário, está tudo bem com ele, com a Léo, com a Letícia, somente hoje ele está em Paranaguá. Então, desejar, eu deixo um forte abraço para o nosso querido pastor, para toda a igreja e todos aqueles que nos acompanham. Em especial, quem que foi a primeira pessoa que entrou, pai? Conte. A dona Mari, a minha mãe. Um beijo para a dona Mari, para a Mildred, para a Yane, minha esposa, Eduardo, Ismênia, Márcia, Marisa, Ismênia está aqui, que bom, Tereza, bom, Eduardo já falei, a Yuko, a Priscila, vamos lá, Neide, Amanda, Ângela, é isso aí. Pessoal, é muito bom ter vocês aí, e aos poucos nós iremos enchendo esse local através dessa comunicação que nós estamos tendo no momento, e graças a Deus por isso. Queria convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente, para que possa estar ministrando nessa noite tão especial.
sempre a mim. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Foi pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Foi pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de vencer. Torno-me independente e deixo simplesmente posso viver
Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de vencer. Torno-me independente e deixo de simplesmente viver. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amparo, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com teus braços de amor, com teus braços de amor. Obrigado ao nosso grupo de louvor. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Matheus. Obrigado, Mirane. Obrigado, meu tecladista preferido, Arthur. Preferido, o Rafa vai ficar bravo, mas não vai, não. Temos dois, né? Quem são os outros? Sim. Os outros tecladistas. O Rafa, né? Então, uma maneira carinhosa apenas a gente poder, perdão, gente, a gente poder encorajar os jovens que a nossa igreja tem, jovens, nossos filhos que são jovens, a estarem com a gente, a colocar os seus dons e talentos a serviço do reino. Nossa igreja segue com as atividades normais, dentro do nosso contexto, obviamente. Amanhã temos a reunião de Atletas de Cristo, às 20 horas. Terça-feira, às 2 horas. Viseu? Às 2 horas a oração é às 19 horas. 2 horas vai ter, acho que as mortes, né? Ou Às 2h30. MCA, MCA, 2h30, né? MCA. Duas. 2h30 morte. Elas estão fazendo online? Tô fazendo, até o que eu sei, tô fazendo online. Tá. A MCA às 14, as mortes 14h30. às 19 20 horas, oração na igreja? 20 horas, 8 horas. Às 8 horas da noite, oração. Tá. Toda terça-feira. Toda E como é terça-feira. que estamos fazendo? Porque o pessoal que está em casa certamente não sabe. Tá? É como sempre, eu e o pastor estamos vindo aqui orar na igreja, Tá. certo? Como não está aberto ao público, cada um deve orar na sua Agora, na sua residência. casa. Então, Exatamente. pessoal, igreja querida, 20 horas terça-feira, dobremos os nossos joelhos em nossas casas, orando pela nossa querida igreja, por esse templo, né, que somos nós, o templo do Espírito Santo, por esse local, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos, por quem você lembrar que porventura foi motivo de oração de hoje, né, e é importante nós como igreja estarmos reunidos em oração. Quarta-feira, estamos sem atividade, não? Sem atividade. E o jovem sábado? Sábado às 19 horas, a gente está fazendo pelo Zoom. Pelo Zoom? E no domingo, às 10 da manhã também, é EBD pelo Zoom. Ah, então tá bom. Que bom, que bom. Graças a Deus. Marico,
Minha querida, nós estaremos orando por você no final e todos os pedidos de oração, por favor, deixe que o nosso irmão Eliseu vai estar anotando e no final a gente estará orando. Tudo certo? Vamos lá? A gente vai estar orando. Amém? Pessoal, eu queria começar esse tempo de meditação hoje à noite te fazendo uma pergunta. Tá? É uma pergunta que parece muito simples, vocês aqui também podem responder, que é a seguinte: 3 rãs desciam o rio em cima de uma folha. Davi, tá entendendo? 3 rãs desciam o rio em cima de uma folha. Uma delas decide mergulhar. A pergunta é: quantas rãs permanecem em cima da folha? Eu quero que você me responda, eu trouxe meu celular para isso. Eu vou te fazer a mesma pergunta, eu quero que você pense, porque é uma pergunta desafiadora. É a seguinte: 3 rãs estão descendo o rio, Arthur, 3 rãs estão descendo o rio em cima de uma folhinha. Só que uma rã decide mergulhar. Quantas rãs permanecem em cima da folha? Você pode responder, que eu vou te dar 10 segundos para você pensar. Alguma ideia vocês aqui? Temos 3 rãs descendo o rio com uma folhinha em cima de uma folha. Uma delas decide sair, Paty, decide mergulhar. Quantas rãs ficam em cima da folha? Vamos lá. Vamos lá, gente, coragem? Nenhuma? Nenhuma, pronto. Alguém? 2? Boa, alguém mais? Claro que essa pergunta ela tem uma finalidade diferente, né? Vamos lá, o pessoal de casa, não se atreve? Eu gostaria de ouvir, tá, gente? Eu trouxe o celular aqui propositalmente para que você participe e interaja com a gente e nos dê essa resposta. Decidir mergulhar e mergulhar são polos totalmente diferentes, ok? Normalmente todos nós, inclusive eu, até que eu li toda essa ilustração, eu também respondi 2, se uma decide mergulhar. Mas o autor dessa ilustração ele fala que as 3 continuam em cima da folha. Sabe por quê? Porque há uma grande diferença entre dizer que vai se fazer algo e algo que realmente se faz. Quantas vezes você decidiu fazer dieta para perder peso e descobriu 3 meses depois que não mudou absolutamente nada os seus números da mudança, da balança? Quantas vezes você resolveu parar de fumar, ou de beber, ou de fazer alguma coisa que você achava inconveniente, mas tempo depois você voltou aos mesmos hábitos, né? Havia um filósofo inglês chamado Francis Bacon. Ele disse assim: saber é poder. Ele estava certíssimo, mas faltou uma palavra para que sua afirmativa fosse a prova de erros. Usar o saber é poder. Guilherme, uma coisa é você saber fazer algo, dizer que vai fazer algo, e outra coisa é você realmente pôr em prática aquilo que vai fazer. Igreja amada do Senhor, o tema da nossa meditação essa noite é a necessidade de avançar. A necessidade de avançar. É óbvio, é mais do que... Davi, traz um copinho de água para mim, amor. É óbvio que nós estamos vivendo num tempo desafiador, né? Todos nós sabemos. E por muito tempo nós teremos essa situação como justificativa de muita coisa que nós não iremos fazer. Essa situação em si, além do desafio que ela já nos traz, ela nos traz muita força para ficarmos estagnados. Ela nos traz muitas histórias para que a gente fique aqui onde a gente está e a gente não avance. E nós, como povo de Deus, nós somos chamados a seguir adiante e a caminhar. A palavra de hoje é uma palavra de encorajamento. É uma palavra... É uma palavra de encorajamento. Definitivamente, eu e você, preste atenção aonde você está, interaja comigo, pense. Nós não podemos ser as mesmas pessoas que fomos há um ano atrás. A gente vai crescendo. Eu vou fazer 44 anos em janeiro. E eu preciso ser o melhor pai. Eu preciso ser o melhor marido. Eu preciso ser o melhor amigo. Eu preciso ser o melhor irmão. Eu preciso ser o melhor cunhado. Eu preciso ser o melhor tio.
eu preciso ser o melhor irmão na igreja, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. E eu acredito que você também precisa. E esse momento que estamos passando, ele vai servir para muitos de nós como uma grande história que realmente aconteceu, para que a gente tenha inúmeras desculpas para dizer que o futebol está acontecendo isso, sabe? O futebol hoje, durante muito tempo, os clubes não vão pagar, vão atrasar salários dos jogadores, que é o meu meio, para justificar exatamente esse momento que nós estamos passando. Aí você vai me falar assim, Marcelo, puxa, que bacana o que você está dizendo, né? Que você quer chegar, você começou com a rã, né? Nós começamos com a rã em cima da folha, né? Mas tudo isso tem um propósito, porque a nossa vida cristã é uma verdadeira corrida. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, esse não é o nosso texto chave da noite, mas é um texto que a gente precisa ler. Ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta se abstém, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Eu estou tendo dificuldade aqui. Não como a coisa incerta, assim combato. Não combato no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, de alguma maneira, reprovado. Eu sei que toda a igreja sabe que eu fui atleta profissional durante 16 anos. Eu vivi no futebol. O que eu tenho hoje como profissão é a causa do futebol. O futebol, o ter sido atleta, trouxe para mim condições de poder viver do meu esporte durante 16 anos como atleta profissional. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você não acompanhou a minha carreira. Aqui que acompanhou foi a minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, minha mãe, minha esposa, os meus filhos. Você acha que o fato de eu ter vivido no futebol como atleta profissional durante 16 anos foi porque eu era bom de bola? Olha que interessante, né? Você acha que o que me levou a viver no futebol durante todo esse tempo foi porque eu tinha qualidades acima da média? Não. Definitivamente não. Rigorosamente não. Porque eu tive e ouvi muitos outros companheiros na minha fase inicial da vida que eram muito melhores do que eu. Mas muito melhores do que eu. Tanto é que eu tive mais fracassos e frustrações do que vitórias na minha vida profissional. Mas aquilo que fez com que eu vivesse do futebol durante 16 anos e dele eu trouxesse sustento para minha casa foi a disciplina. Nenhuma outra palavra se encaixa melhor, humildemente, para dizer que cheguei porque eu chutava bem com a direita, eu chutava bem com a esquerda. Não. A disciplina definitivamente foi o que me levou a viver nesse mundo tão desafiador que é o futebol. A disciplina. Tudo na vida, igreja amada, tem um preço. Todo atleta, como disse o apóstolo Paulo, necessita de preparação, de disciplina, de negação, de controlar as suas vontades para alcançar uma coroa corruptível. Isso que o apóstolo Paulo fala no texto que nós lemos agora. Engraçado que quando nós vemos alguém do nosso meio cristão, que você vê que a pessoa é cheia do Espírito Santo, Mateus, você fala, puxa, como é bom estar com aquela pessoa, parece que eu abraço o Senhor, eu vejo o Senhor. Nós esquecemos de lembrar de algo. Essa pessoa é disciplinada na sua relação com Deus. Esquece que Deus o tocou e de repente ele foi cheio de Espírito. Meu irmão, há um preço a ser pago para nós mergulharmos em águas mais profundas. Para que nós tenhamos uma intimidade com o Senhor, nós precisamos ser disciplinados. A necessidade de avançar, ela parte do princípio da disciplina. A disciplina é a chave para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual.
Amém? Estão conseguindo me acompanhar? Amém. E eu queria nessa noite poder compartilhar contigo a fórmula da disciplina para que eu e você, que é abusado, né, gente? O cara chega e vai dar fórmula da disciplina? Como é que é esse negócio, Arthur? Não está concentrado, quero trabalhar em assim. Como é que é esse negócio de fórmula de disciplina? Eu queria convidar agora sim a você abrir a sua Bíblia na sua casa, por gentileza, na carta de 3 pontinhos aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. 3 versículos apenas, você vai ler comigo nessa noite. Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Eu quero compartilhar contigo essa fórmula para que nós possamos avançar, caminhar, crescer espiritualmente em direção ao Senhor. Marcelo, como é que nós fazemos para avançar? Quando vai ser a corrida? Né? Eu tenho treinado a minha mãe nesses tempos. Ela fez uma cirurgia em dezembro e eu tenho treinado ela na minha casa, lá fora, num ambiente totalmente aberto, porque ela precisa expandir o seu pulmão e eu tenho treinado a minha mãe. E eu propus a ela que nós fazermos dia assim que tudo passar uma corrida de 5 km. E estão abertas aí os convites, a quem quiser, quando tiver tudo mais tranquilo, nós vamos fazer uma corrida de 5 km e ela vai participar, e ela vai correr. E ela vai chegar até o final, porque ela está sendo disciplinada. Então, quando é que começou a minha corrida? Você pode me perguntar. A sua corrida é minha, começou a partir do momento que o Senhor nos alcançou. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Acharam? Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Amém, Paizinho? A tua palavra está aqui. Traga a verdade aos nossos corações, Pai. Traga vida, traga libertação, traga avanço, traga crescimento, traga ajuda dos altos céus. Nós oramos, clamamos mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo com essa caneleira aqui. Eu estou doido para me livrar dela, assim. Você quer caminhar, você gostaria de caminhar com direção ao teu avanço e ao teu crescimento espiritual? A palavra de Deus diz assim: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Acabamos de ler agora no versículo 1: tudo o que nos atrapalha deve ser retirado, deve ser tirado de nós. E muitas vezes aquilo que nos atrapalha para o nosso avanço e para o nosso crescimento não é pecado necessariamente, ok? São verdades muitas vezes que nós trazemos ao longo das nossas vidas, que fazem com que a gente esteja pesaroso, como diz o autor da carta aos Hebreus. Verdades que eu e você carregamos, que não são pecado necessariamente, mas nos impedem de ter uma vida de avanço e uma vida de crescimento. Sabe por quê? Porque elas nos deixam lentos, elas nos deixam atrasados, elas nos cansam. Essas verdades, elas nos cansam, elas nos roubam energia, e elas fazem com que a gente pare muito antes de chegar até a linha final desejada. Exatamente isso.
esses pesos que esse peso que a palavra de Deus fala, eles nos atrapalham, me atrapalham, te atrapalham, nos enlentecem, nos atrasam, nos cansam, abaixam o nosso desempenho. Faça uma corrida com 8 quilos, 4 e 4, ande um pouquinho com eles para você ver. Nos roubam energia e nos deixam estagnados. Eu disse para vocês algumas vezes do meu hábito de beber água na garrafa. Acho que já todo mundo já sabe, não vou repetir aqui. Pois é, quando eu casei com a minha esposa, sabia, né, Mateus? Sabia? Não sabia. Sabia, gente? Não sabia. Então eu fui acostumado pelo meu saudoso pai a beber água da onde? Do bico da garrafa. Do bico, sim. Aí eu via meu pai quando eu era pequenininho, ele abria a janela, né, pai? Ele tomava a garrafa. E eu cresci tomando água da onde? Do bico. Até que eu casei. E nos primeiros dias do casamento eu fui tomar água. E o que foi que eu fiz? Eu tomei do bico. Até que a minha amada esposa, que certamente está me assistindo, ela falou: o que é que você está fazendo? Eu estou tomando água, você quer que eu faça o quê? Mas assim? Eu falei, você quer que eu tome como? Você está louco? Ela fala em bactérias e vermes e tal. Aí. Sabe o que isso poderia ter feito na minha vida? Esse é um exemplo muito simples. Certamente não ia me separar ou me afastar da minha esposa, como os teus pesos não te afastam e não te separam de Deus, mas eles nos atrapalham no relacionamento. Eles não nos deixam caminhar livremente. Eles fazem tudo isso que a gente falou aqui. Enlentecem, roubam energia, nos deixam estagnados e principalmente não fazem com que a gente chegue no lugar final. Primeira vitamina dessa fórmula da disciplina para nós avançarmos é livrarmos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha. A segunda, deixemos o pecado que nos envolve. São duas coisas diferentes que o autor da carta aos Hebreus está falando para nós. O peso que nos atrapalha e o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado que tenazmente nos é por nós desejado. A nossa carne é assim. Deixemos o pecado que nos envolve. Além do peso, tem o pecado. Tudo é difícil para quem tem pecado. Você sabia? A maioria dos pecados é o desejo da satisfação instantânea, imediata. O pecado é isso. O pecado é aquela proposta indecente, aquela oportunidade de você tirar vantagem em algum momento, aquela oportunidade de você clicar onde você não deve, para que os prazeres instantâneos e imediatos eles sejam com a nossa carne. Mas o autor da carta aos Hebreus diz que isso nos atrapalha de avançar. Isso nos atrapalha de seguir na direção do nosso crescimento, de melhora, de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Será que nós temos algum pecado atrapalhando a nossa carreira? É muito comum falar essa história, eu não gosto muito por respeito e temor a daqueles que sofrem com isso. Mas se fala muito nos pecados de estimação que muitas vezes nós carregamos, né? Esses pecadinhos de estimação. Eu não gosto de falar disso porque eu sei que aqueles que carregam os pecados de estimação, nós que podemos vir a carregar, nós sofremos com isso. Isso não é legal. Mas eles são um impeditivo para que a gente corra essa carreira que nos está proposta e avancemos no relacionamento com Deus. O pecado é algo terrível que traz à nossa vida culpa e um conflito interno tremendo. Sabe por quê? Porque a pessoa de Jesus, ela é habitada em nós. Quando a gente entrega a nossa vida e a nossa carne também, então o conflito ele acontece. Por isso é algo também que nós devemos deixar. A palavra de Deus nos dá uma saída, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequem, mas quando alguém pecar, confessemos os nossos pecados. Como é que a gente se despoja do pecado? Através da confissão. Não existe. Se tiver que ser com algum irmão, se tiver que ser, mas sempre é com Deus, porque toda vez que nós pecamos, nós transgredimos
Isso acontece comigo e acontece com você. E é um peso que nos assedia. Ele está sempre assim nos rodeando para nos pegar. Se confessarmos os nossos pecados, qual é a chave? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E algo maravilhoso que acontece com a gente é que a palavra de Deus nos fala, que está em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, não avança. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Terceira observação, nessa fórmula de avanço, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Isso está dentro do texto que nós lemos, Hebreus 12, do 1 ao 3. Mas sabe o que é perseverança? Perseverança, segundo o dicionário, é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância em suas ações e não desiste diante das dificuldades. No futebol, nós sempre usamos a palavra raça, né? Perseverança, coragem, entusiasmo, ousadia. É isso que eu e você precisamos para continuar avançando. Olha só que coisa interessante. A perseverança acontece sempre em coisas difíceis. Se eu convidar você para você comer uma picanha lá em casa, um churrasco, você não vai ter que perseverar. Você pega o teu carro, né, gente, e vai tranquilamente lá comer uma picanha comigo. Então a perseverança ela acontece nos momentos desafiadores das nossas vidas. E crescer espiritualmente é desafiador. Exige disciplina, exige deixar o peso que tem nas mentes nós assedia, o peso, deixar o pecado e perseverar. Nenhuma pessoa que é cheia do Espírito Santo é porque é. Não, ele está com o Senhor, ele busca o Senhor, ele persevera, ele clama, ele necessita. A perseverança, quarto que eu vou te falar, é uma característica dos salvos. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são instruídos, mas os que creem e são salvos. Hebreus 10, 37 e 39. Esta é uma característica tua e minha, é uma característica nossa, que somos salvos, que fomos alcançados pelo amor de Deus. E a última vitamina dessa fórmula, para que nós possamos seguir avançando, tendo os olhos fitos em Jesus. Se nós não soubermos para onde estamos indo, qualquer destino serve, disse alguém em algum tempo. Quando nós temos uma meta e um objetivo, um alvo, e sabemos que estamos caminhando nessa direção, que é o autor e consumador da nossa fé, tudo fica mais fácil. Eu me lembro quando Jesus andou por sobre o mar, e os discípulos ficaram aterrorizados, e Pedro, muito ousado, muito sanguíneo, falou assim: Senhor, se for isso, tu manda eu ir ter contigo. E aí o que ele fez? Ele fitou os olhos em Jesus e caminhou na sua direção, até que o mar começou a se mexer, as ondas começaram a vir, e ele olhou para os lados e ele começou a afundar. Quando nós temos os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé, nós conseguimos avançar nesse crescimento constante espiritual. Eu queria fazer uma pergunta, eu preciso que vocês me respondam. Quando estamos com a igreja cheia, eu faço e vocês se comunicam comigo. Vocês estão conseguindo entender, pessoal da igreja? Pessoal que está aqui com a gente? Estão conseguindo entender? Porque é importantíssimo que você entenda a linha de raciocínio. Pessoal que está em casa, Eleida, Marico, Amanda, Yane, Tereza, Yuko, Priscila, Miguelina, estão conseguindo entender o que a palavra de Deus nos ensina? Amém? Agora, para concluir essa meditação, eu estava lendo um artigo que falava sobre os bombons e algumas crianças de até 4 anos de idade, 600 crianças foram colocadas como um experimento. E dentro de uma sala, a professora ou a senhora que estava ali, não lembro quem era, chegava e falava assim: olha, eu vou deixar esse bombom na sua frente durante 15 minutos. Se você não comer esse bombom, quando eu voltar eu vou te dar um outro bombom. Mas era um bombom, gente, eu estou até vendo, desse tamanho assim, um morango no meio, leite
leite condensada. Mateus, já comeu? Comeu, né? Aquele que você morde, assim, Jesus, que maravilha. Então, aí estava ali na frente da criança, e a criança recebeu uma ordem, que foi: não coma, que na volta daqui a 15 minutos, se isso não acontecer, você vai ter outro bombom. A história conta que havia crianças que cheiravam, passavam a língua no bombom. Muitos deles comeram o bombom, não resistiram. Mas alguns outros não comeram. Eles foram obedientes, foram disciplinados. E quando eles voltaram, eles tiveram 100% da recompensa. Marcelo, o que é que leva você a perseverar e a crescer? O que nos leva? A recompensa. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mateus, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E a história conta que, depois de muitos anos, a faculdade foi atrás desses meninos que viraram homem. E todos aqueles que foram disciplinados em não comer o bombom, esperar a recompensa, as suas vidas eram muito melhores que a dos outros, em todas as áreas. A moral da história é que toda disciplina, ela pode parecer ruim no começo, pode parecer cansativa, pesarosa, mas quando nós entendemos o que a palavra de Deus nos fala, para que nós possamos tirar todo o peso, para que nós possamos nos despojar desse pecado que tenazmente nos assedia, para que nós corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, nós temos a recompensa. E qual é a recompensa? A recompensa é quando você vai chegar na frente do teu Senhor, na frente do nosso Senhor, e Ele chegar para você e falar assim para você: meu filho, entra no descanso do teu Senhor. E você vai falar como Paulo: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Essa é a minha oração, o meu desejo para a minha vida e para a tua vida. E que nós, ao ensinarmos e ao compartilharmos, não venhamos a ser reprovados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu queria convidar você a orar nessa noite. Você que está em casa, por exatamente essa palavra que foi ministrada, para que nós entendamos a necessidade de avançar, de crescer, de evoluir, de crescer espiritualmente. Que não fiquemos somente naquilo que nós sabemos que temos que fazer, mas que nós venhamos a fazer. Que nós possamos lembrar do exemplo da rã, sabendo que uma coisa é saber o que tem que fazer e outra coisa é fazer aquilo que tem que ser feito. Que tenhamos coragem de sermos disciplinados na nossa comunhão com Deus. Lembre, ninguém que você admira como um cristão e que é cheio do Espírito Santo é sem pagar o preço. O preço da oração, da leitura, da comunhão. E como disse Jesus, dizia a todos: o que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pai, essa é a minha oração e esse é o meu desejo, que compartilhando a tua palavra, nós não venhamos a ser reprovados, Pai. Ó Pai, que nós possamos sair dessa estagnação que o mundo nos convida e nos justifica dizendo que essa pandemia, o ano está perdido, Pai. Que perdido! Nós seguimos caminhando com Jesus, o autor e consumador da fé. Pai, dá-nos coragem, Senhor, à tua igreja, ao teu povo, de caminhar apesar do temor, Pai, apesar do medo, que muitas vezes é um desses pesos que está, ó Pai, presos como uma caneleira na nossa pé, no nosso corpo. Pai, que possamos, ó Deus, nos despojar de todo o pecado, Senhor, que vem
e nos assedia, e nos propõe, e nós muitas vezes pensamos em trocar, Senhor, essa alegria que está proposta no Senhor por coisas momentâneas. Tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia da tua igreja, e que nós possamos correr essa corrida que está proposta a todos aqueles que foram alcançados pelo teu amor, Pai. É uma corrida que a nossa amiga perseverança, ela está impregnada em nós, nos encoraja a caminhar, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Pai. Seja conosco, Pai, que possamos avançar e crescer na tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos pedido de oração, Eliseu? Não? Algum pedido de oração, pessoal, que vocês queiram colocar? Nós estamos encerrando o nosso culto, lembrando que o nosso querido pastor está em Paranaguá. Semana que vem, infelizmente, ele está conosco. Agradecendo, Arthur, obrigado. Top, viu? Consegue ler para mim? Top. Top, obrigado. Obrigado, sim, obrigado, Léo. Mateus, Guilherme, Gi, Pati, Fred, Luiz, Davi, irmão Eliseu. Nós, nesse momento, como igreja que somos, não somos nem mais e nem menos por você estar aí, por nós estarmos aqui. É absoluto. Você tranquilamente poderia estar aqui com a gente, mas nesse momento de prudência, conforme as autoridades nos recomendam, nossa igreja vai funcionar dessa maneira, né, Léo? Até que nós tenhamos algo um pouco mais seguro para podermos nos reunir e aos poucos voltarmos às atividades. Sinta-se abraçado. Sinta-se realmente parte desse corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Eu vou orar pela Marico, já que não temos nenhum pedido mais de oração. Então vamos orar para encerrar o nosso culto. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por podermos nos reunir na Tua presença. Obrigado pela vida dos manos e manas que aqui estão, Senhor, abrindo a igreja para que a Tua boa palavra possa chegar aos nossos outros irmãos e irmãs queridos que nos acompanham online. Que a Tua palavra possa trazer vida aos nossos corações e nos levar à caminhada, Pai, ao avanço. Em especial, colocamos a vida da Marico, Senhor, a Tua filha, a Tua serva, que completa mais um ano no dia de hoje. Que toda a Tua graça, que todo o Teu amor, que toda a Tua misericórdia continue sendo com ela, e que ela, assim como nós, possamos seguir avançando na Tua direção, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Seja conosco, fique conosco nesse dia e no início dessa semana, Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que Tu tragas a cura, Senhor, sobre essa enfermidade, sobre essa pandemia, Senhor. Tragas aquilo que nós precisamos para voltarmos, Senhor, à vida como ela é, Senhor, como nós desejamos no contato e no convívio uns com os outros, porque sentimos falta do abraço, sentimos falta do beijo, Senhor, estarmos juntos com os irmãos, com família, com pessoas amadas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, Deus te abençoe a todos e até semana que vem. Um abraço. Não vai embora, temos mais uma hora.
sentir